tema que eu coloquei, mandalas das pedras sagradas. Quando a gente fala de uma mandala, a gente está falando de um sistema que a gente cria, né? Esse sistema, o que seria um sistema? Você pega diversas consciências, diversas energias, símbolos, e com eles, né, você os pega e você cria um determinado sistema que as energias se fecham. Então a mandala representa um desenho, representa uma consciência que você cria através de um sistema que você convenciona de acordo com o que você busca, e nesse sistema existe a projeção da energia e da consciência do que você está buscando. É isso que você pega, de repente você vai ali no norte da Índia, né, ou no Tibete, ali na parte sul da China, vamos chamar assim, que é a realidade agora, né? Então quando você vê ali os budistas, né, vocês já viram eles fazendo, raspando ali as coisinhas? Quem já viu isso? Eles raspando ali, construindo aquelas mandalas que eles ficam dias fazendo. Nunca viram isso? Uau! Né? Aí eles fazem mandalas fantásticas, simplesmente raspando pozinhos coloridos. Eles fazem desenhos. Mas naquelas mandalas existe todo o conhecimento do que eles estão plasmando nas ritualísticas, nos estudos deles. Eu vi isso pessoalmente. E eles fazem essas mandalas dentro do, vamos chamar assim, templo deles, né? No mosteiro que eles estão. Então você sempre pega, tem aquelas pessoas certas que estão fazendo. Então vamos supor, vai fazer a parte externa, então é aquele. Então eles vão lá, com as cores certas, com os símbolos certos, e eles fazem raspando. Eles raspam assim, um pauzinho, vamos dizer assim, com a cor específica do desenho. Então é um trabalho extremamente minucioso. E é tão fantástico o trabalho que adivinha o que eles fazem depois de um tempo que eles terminam e fizeram aquela mandala linda, maravilhosa. Eles destroem elas. Eles destroem. Então seria assim, eles ficam, às vezes, meses construindo uma mandala. Depois que a mandala já cumpriu o fim energético dela, que seria o quê? Ali existe a manifestação da consciência do que eles estavam fazendo. Quer ver só um exemplo? De repente, eles querem fazer na parte externa da mandala, eles querem criar um modelo símile à nossa evolução atual. Então eles vão fazer 4 entradas, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. 4 entradas, como se fosse uma cruz, né? Aí eles desenham os Budas correspondentes a cada entrada, a cada portal, cada um representante de um sistema evolutivo, de um elemento. Aí depois saem esses, vêm outros dias e vão ali raspar a parte interior da mandala. Aí vão construir todos os simbolismos do que representa o 5º ponto. Então eles vão, o quê? Transformando aquilo em consciência e energia, que circula no templo. E como que isso circula no templo deles? Cada vez que um entra ali e se defronta com a mandala que está construída, olhando o simbolismo do que ela representa, aquela energia é imantada neles. Entenderam o sentido da mandala? É um símbolo que vai recordar ou que vai projetar na consciência daquele que o observa o intento consciencial do que está presente naquela organização ou naquele sistema. Então, depois que ela cumpriu o seu papel, que eles já estão até fazendo outros cerimoniais com outros intentos, aqueles mesmos que construíram, eles com os dedos assim, imagina um monte de pozinho, né? Aquilo lá passou um vento e levou tudo. Mas com desenho. Cada um vai num canto com 2 dedos assim, destrói tudo, como se fosse a entrada da energia naquilo. Então cada um vai destruir aquilo que construiu. Por que eles fazem isso? Alguém faz alguma ideia? Procura no YouTube hoje, mandalas no Tibete, etc., tal, nos mosteiros ou templos budistas, né? As construções. Aí quando você vê assim, 2 ou 3 carequinhas vestidos do traje vermelho deles ali, raspando, é isso aqui que ele falou. Aí vocês vão ver cada desenho fantástico que eles fazem, né? Quer ver até o simbolismo dessa destruição? Quando os chineses invadiram o Tibete, estava cheio de mandalas ali. Nada contra os chineses, nada contra. Que faz parte do momento evolutivo. Eles passaram pisando todas as mandalas, destruindo tudo, quebrando os Budas que estavam ali, etc. Porque sempre quando existe a invasão de uma cultura em outra,
a primeira coisa que eles querem exterminar é a filosofia ou a religião do local que eles querem dominar. Por quê? Porque aquilo vai quebrar a fé daqueles que ali devem mudar a sua forma de pensar por causa da invasão ou do domínio daqueles que estão dominando a massa. E a fé é aquela sementinha que sempre fica e quando você menos esperar, o que acontece? Ela pode aflorar de novo. Então existe a destruição. E como os budistas sabem disso, nessa criação dessas mandalas e etc., que tudo tem o seu momento de elevação, mas tem o seu momento de queda, haja visto o mais recente, entre aspas, 2000 anos atrás, imagina você olhando para o César e falando assim, desse Coliseu aí vai sobrar só ruínas que turistas vão ficar observando. E o Coliseu naquele ápice. O que eles iam fazer contigo? Jogar os leões. Jogar os leões é um exemplo, etc. Tudo é cíclico. Até esse seu corpo não pertence a você, pertence ao planeta Terra de uma forma coletiva. E é para ele que ele vai voltar, por mais dinheiro ou mais fé que você tenha. Esse corpo físico. Aí depois o seu corpo anímico vai para algum lugar, né? E dali ele também vai ter que se reciclar, assim como essas mandalas. Onde você vai ter que se defrontar diretamente com tudo o que você produziu que não é legal, vamos dizer assim. Aí você vai chegar, você vai ter que se desapegar, se desmanchar disso, para que você se torne uma luz pura e você fique imerso no que nós chamamos de espírito. Espírito é uma coisa, a alma é outra. E quando nesse mundo espiritual acabou a sua carga, o seu carregamento positivo, você é obrigado a retornar e reencarnar de novo. Então, como eu sempre falo, se você tem medo de uma morte, começa a ter 3 vezes medo. Porque você vai morrer 3 vezes, não uma só. Você morre fisicamente, você morre animicamente e depois você morre espiritualmente, para você retornar. Aí é o exemplo de você continuar no céu. Só faça o bem. Não faça o mal, nem para o seu inimigo. Ame o seu inimigo. É fácil? Estou fazendo uma pergunta, não fico olhando para o cara de guarda-chuva para mim, não. É fácil? É fácil amar o seu inimigo? Vocês acham que um Jesus ou um Buda amaria o inimigo ou o oponente dele? Se ele pode, por que você não pode? Peguei vocês, hein? E agora? E agora? Estamos tentando. A resposta dela foi certa. Por isso que nós somos consciências que estão aqui, reencarnadas, aprendendo a errar, e com esse erro que a gente aprende, a gente procura o quê? Fazer certo, né? Esse é o caminho para você atingir, né? Tudo isso está num processo de uma mandala, que você cria para um objetivo específico. Quer ver como você vai entender isso na mandala? Você vai, de repente, criar aqui com o conhecimento que vai ser passado, que eu vou explicar parte por parte, tudo aquilo que eu mostrei aqui. Você cria uma mandala, mas por que você teve aquele objetivo será eterno nessa existência? Ou não, você muda, você evolui, você vai querer uma outra coisa, etc. Então aquela mandala, o que você tem que fazer com ela? Isso, desmanchá-la ou destruí-la. Então por isso que eu iniciei a nossa atividade de hoje com esse conceito. Tudo que você criar, nessa criação, aquilo representa uma conexão com o que representa o divino para você naquele momento. E o divino, necessariamente, não é só o que hoje a gente coloca de uma forma diária como sendo espírito. Espírito é uma coisa maior. O espírito, se você falar Deus, está no erro do ser humano também. Vocês sabiam disso? Deus está no erro do ser humano. É por isso que eu aprendi, no lugar onde eu faço a minha iniciação, que é a eubiose, todo mundo sabe que eu sou de lá. Ali tem uma frase, vou falar do meu jeitão, por entendimento, que o professor de lá falou, né? Ele falou assim, que quando você vê alguém errando, não é para você julgar e criticar, é para você falar assim, o meu Deus errou naquele homem. Né? E eu, observando aquele erro, a minha missão o que é? Não cometer o mesmo erro, aprender com ele e procurar fazer o que para mim, pelo menos naquele momento, é o correto. Então toda essa consciência está na mandala, o divino está em tudo. O divino está em tudo. Aí você vai falar, não entendi ainda, quer ver você entender agora? Vocês já ouviram falar no que nós chamamos, as religiões chamam de diabo? Já ouviram falar? Diabo, Lúcifer, capiroto, não sei o quê. Tem tanto nome, coitado. Né? O coitado é esse que a gente desenha. Antes dele se tornar isso, o que ele era?
Acabou. Se ele era um anjo, a parte divina está nele também. E através de todos os erros que ele teve que projetar aqui na face da Terra, tendo esse estigma, ele evolui também. Ele evolui. E tem uma frase ligada à consciência desse anjo, que segundo os mestres, essa, vamos chamar assim, mas sem gerar misticismo. Deus disse que antes de você criticar esse anjo, esse gênio contrário, primeiro critique a ele mesmo, Deus, porque ele é uma projeção ao filho dele, que ele permitiu que viesse aqui na face da terra ensinar para o ser humano o que é o erro, o que é a maldade. Vocês estão compreendendo isso? Vocês gostam do bem? Quem gosta do bem? Quem gosta do bem, do bom e do belo? Quem gosta? Fala aqui, estou perguntando, pô. Beleza? Por que isso aqui existe? Ah, isso! Existe o mal com L, ó, dicas de português. O mal com L, existe o mal com U. O mal com U, agora você entendeu. Ah, então quer dizer que se eu colocar o bem na frase é com L, o mal é. Se eu colocar o bom, então é com U, é. Eu nunca esqueci isso. Lembra até a cara da professora falando, né? E existe o feio. Existe o feio, que hoje a gente chama isso de Micael, e isso aqui a gente chama de Lúcifer. E no meio do caminho aqui, quem está? O humano. O humano. Que recebe a projeção dessas duas consciências aqui. Hoje, já vai uma dica, por isso que a gente está sentindo uma pressão tão grande de cobranças interiores, né? Quem eu sou, para onde eu vou, o que eu faço, meu Deus do céu, ah, já sei, hoje a única alternativa que eu tenho é ir numa palestra de mandala. Tudo bem, você chegou aqui. Mas é o quê? É uma pressão que você sente, porque essas duas energias, elas vieram aqui para o meio. É isso que aconteceu desde a virada do milênio. Então não existe mais o bem, o bom e o belo como uma polaridade total entre o mal e o feio. Existe o quê? Duas consciências que estão juntas, que são esparramadas para nós, e através delas, o que você tem que fazer? Bom, agora eu tenho que descobrir por que eu estou aqui, o que eu tenho que fazer. Daqui surge o quê? Vamos só colocar essa seta inclinada aqui. Aqui o bem, aqui o mal. Se as duas estão juntas, elas correm juntas no mesmo eixo, e esse eixo somos nós. E isso cria e gera o que nós chamamos do caduceu de Mercúrio, ou seja, todos nós estamos rumando para a iluminação no momento atual. Cada qual na sua velocidade, cada qual com as suas experiências. Então, como dica, só para essa introdução, para a gente entender um pouco o que representa essa projeção dessas mandalas, dessas pedras, de acordo com o que você está passando como experiência, isso é necessário na atualidade. Se você está passando muitos rigores, muitos desafios, é porque está sendo tirado de você o que é bruto, está sendo retirado de você o que você traz como energia necessária para a sua evolução. Quer ver um exemplo de algo que eu li? Eu não sei se é da Eliane, a dona do espaço, ou se ela pegou de alguém, né? Perguntaram para o artista como que ele conseguiu esculpir um anjo maravilhoso desse, daquela pedra bruta, horrorosa. Ele respondeu o seguinte: eu só tirei desta pedra o que não era anjo. Só isso. O anjo sempre esteve ali. E esses somos nós, tendo que lapidar todas essas realidades. Já existem alguns que já estão fazendo a lição de casa há um bom tempo. Então o que acontece? Se projeta o bem, se projeta o bom e se projeta o belo. Então a pessoa sente o quê? Uma plenitude. Sente uma liberdade desse serpentear que vai trazer para ela no momento certo esse voo, que é a descoberta ou a conexão com o seu anjo interior. Porque hoje está assim, ó, a divindade, que antes era uma coisa longa, bem distante de nós, ela está cada vez mais próxima, e a gente está sentindo essa pressão desse vácuo que está aqui. Então está existindo uma pressão tipo assim, vai entrar na marra. Você não está preparado? Se vira, vamos tirar desse anjo que é pedra. Aí vem problema de casamento, problema financeiro, problema familiar, problema de... Vai, meu Deus, joguei pedra na cruz, rasteira no Pedro, dei tapa na cabeça de Tiago. É porque você está precisando desse chacoalhão para que exista elevação. A humanidade não tem outro caminho. Quer ver um exemplo disso aqui? A música, que eu sempre cito, falo na rádio, né?
todo mundo critica o funk, o teclado do funkeiro que tem duas teclas, né? Mas é o seguinte, pensa bem, vou falar da minha galera, eu sou cinquentão. Quando eu ia comprar os meus long plays, quem é dessa galera aí? Eu ia comprar os meus long plays no Museu do Disco, ó, Museu do Disco. Eu lembro que eu descia lá perto do Mapping, tem aquele Mapping aí, existe isso? Acabou. Era perto do Teatro Municipal ali, eu descia ali, aí eu ia lá no Museu do Disco, na rua, eu não lembro a rua do Museu. Quem lembra do Museu do Disco? Quem lembra disso? Vai, levanta a mão, denuncia a idade. Aí eu ia lá, eu lembro, cara, olha que loucura. Eu lembro que eu comprava um disco do Led Zeppelin importado, era a mesada inteira que eu ganhava do mês. Né? Aí meu pai, quando via aquilo, meu Deus, mas isso é música, isso é a coisa mais horrível que eu já vi na minha vida. Você gosta de rock? Escuta Elvis, cara, que isso me curta. Eu falo, pai, eu gosto de LED, de Pump, dessas coisas, isso aí não me balança. A mesma coisa está acontecendo hoje com o funk. Então essa molecada, a gente precisa entender o seguinte, a música densificou ao máximo, não tem mais como densificar, só se a música virar assim, ó. Aí que virou um pulso, virou um pulsar ali, sei lá. Mas a molecada que está chegando entende. Entendeu por que não precisa criticar? Eles entendem isso. Então, na minha visão, a música chegou na densidade maior. E nessa densidade maior, é como se você estivesse arando a terra, entendeu? Batendo ali forte, para que tudo que está estagnado possa dar depois uma florida. Ter um florescer, que devagarzinho as crianças especiais vão pegar a base desse funk e vão começar a construir uma harmonia além do ritmo e tal, e uma nova música vai acontecer. Então tudo tem sua época, tudo tem seu momento, tudo tem a sua construção e a sua destruição. E por que esse louco está falando isso para vocês? Porque que as mandalas é a mesma coisa. Você não tem que criar uma mandala e aquilo, sabe, é fixo, é uma coisa que nunca deve ser transformada, reciclada, muito pelo contrário. As mandalas, elas possuem a sua maior energia a partir do momento que você recicla ela como uma consciência, como um desenho, como um símbolo. Existem alguns parâmetros para você criar, mas esses parâmetros de criação em cima dela, elas são mutáveis de acordo com os nossos desejos, com os nossos anseios. Quer ver um exemplo? Você é igual ao que você era como consciência 10 anos atrás? Pelo menos, nem que seja um tecladinho de funk, assim. Você não está um pouquinho mais consciente com as experiências? Então é assim. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque os valores das 7 pedras sagradas, eles podem se alterar como consciência de acordo com o que você busca no momento. Quer ver você entender o que eu vou falar? Um exemplo, quando você trabalha a ametista, não se preocupe, eu vou falar de uma por uma. A ametista tem muito aquela parte lunar, dos sentimentos e etc. Aí você fala, pô, então como é que muda isso? Quer ver como é fácil? Uma pessoa, independente dela estar casada ou não, os sentimentos se alteram conforme vão passando o tempo. De repente, há 10, 15 anos atrás, você tinha uma determinada prioridade ou uma determinada visão do que é um relacionamento. Hoje, de acordo com as experiências que você passou, você tem uma outra visão em relação ao que você quer, voltado aos sentimentos, voltado a essa parte afetiva. Então a energia muda de acordo com a consciência do operador. Compreenderam isso? A necessidade da mandala, a necessidade da formação do que você cria hoje, talvez não seja a mesma daqui a alguns anos, talvez meses, ou dias ou semanas. Depende necessariamente, exclusivamente de você. Então o que der na medição aqui, quando a gente fizer, no final da atividade, é algo que você necessita no momento. No momento. Se de repente a sua consciência saindo daquela porta muda em relação à sua visão na hora que eu fiz a medição, aquela medição deve ser descartada. Ficou claro? Compreenderam isso? Porque senão
Sabe o que acontece muito? De repente a pessoa passa aqui, eu meço, e a pessoa está querendo uma coisa que daqui a pouco não é mais aquele valor. Ela vai falar, essa mandala que ele falou não adianta, não funciona, não tem nada a ver. Mas não é a mandala. O que mudou foi a sua visão em relação à sua necessidade. Ficou claro isso, gente? Ficou claro isso? O ser humano muda forçosamente a cada 7 anos. Vocês sabiam que isso é comprovado pela ciência? A ciência comprovou que a gente muda a cada 7 anos. Tem gente que consegue se reciclar com mais facilidade, por aí vai. Então vamos entender primeiro o porquê existem 7 pedras sagradas. Vamos entender um pouco o plano evolutivo. A evolução do ser humano é sétupla. Então tudo evolui através do 7, através de 7 tons, através de 7 verbos. Se você pegar no sentido mais religioso, eles falam de 7 trombetas de anjos. Na verdade são o quê? Consciências. Então quando a gente fala de 7 pedras sagradas, nós estamos falando do início da evolução. Quando Deus era integral no mundo mineral. Você pode até dizer que nós descendemos do reino mineral, que está ligado à pedra. Então, quer ver eu te deixar meio no fuso? Você já foi uma pedra e você não sabe. Você fala, agora esse cara pirou de vez. Não. No primeiro dia da criação, só existiam minerais na face da terra. Hoje nós somos esse mineral em movimento. E esse primeiro dia da criação, quando Deus era integral 100%, aqui nas pedras, ele criou 7 expressões dele mesmo, vamos chamá-lo de Deus, o arquiteto do universo. O que ele fez? Ele colocou a expressão dos 7 anjos criadores em 7 pedras. Que essas 7 pedras, elas representam o quê? Toda a expressão de Deus naquele primeiro momento evolutivo. E dessas 7 pedras, quando elas vibram em uníssono, elas geram uma 8ª coisa. Por isso esse símbolo aqui é tão sagrado e cultuado na atualidade. Esse símbolo representa Deus ou o arquiteto do universo. Sempre quando você tem 7 expressões e uma consciência 8ª como síntese dela, você está falando do Deus ou da consciência central daquelas 7 que saíram deles. Quer ver eu deixar vocês com o elefante atrás da orelha, porque pulga vai ser pequeno? Você, nessa reencarnação, você tem outros 6 que estão ligados a você no planeta. Pode estar na China, pode estar no Tibete, pode estar na África. Quanto mais evoluído você está, mais esses 7 se aproximam nas reencarnações. Então, sempre esses 7 juntos, o que eles vão fazer? Uma 8ª expressão que está ligados a ele, que na teosofia nós chamamos de mônada. De mônada. Quando você escuta a palavra mônada na teosofia, está falando da 8ª expressão ligada a 7 seres. Quer ver vocês entenderem a primordial? Quando Deus, como uma consciência, falou assim, vou ganhar experiência, ele se lançou em 7 expressões dele, que são 7 anjos que a gente conhece. Micael, Gabriel, Samuel, tudo que é El. Né? Então você vai acrescentando ali, e desses 7 anjos, como eles são filhos de Deus, o que eles fizeram para evoluir também? Cada um deles se lançaram em quantas expressões? 7. Se formaram 49 consciências. Adivinha essas 49 consciências o que fizeram para continuar a evolução?